Michael Burry, famoso investidor que apostou contra o setor imobiliário americano na crise de 2008 e que previu a grande inflação global que estamos vivendo agora e que disse que estávamos diante da maior bolha de todos os tempos em todas as coisas, acabou de vender todas as suas ações. Será que agora ele está prevendo um crash iminente? É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Para quem não sabe quem é Michael Burry, ele é um dos famosos investidores que foram retratados naquele livro A Grande Aposta, The Big Short, que também teve um filme com o mesmo nome, A Grande Aposta. Eu recomendo demais, é excelente. E Michael Burry ganhou muito dinheiro apostando contra o setor imobiliário dos Estados Unidos lá nos idos de 2005, até bem antes do que o restante do mercado enxergava a crise imobiliária ou a bolha imobiliária que se desenhava e que acabou culminando na crise e no crash de 2008. E ele acabou se tornando muito famoso não apenas pelo vídeo, por esse filme, mas também por tudo que ele vem declarando das suas posições, opiniões e previsões. Uma delas, a inflação que estamos vivendo agora. E eu fiz alguns vídeos sobre o Michael Burry, vou colocar todos os links aqui em cima, desde esses primeiros falando sobre a previsão da inflação mundial, que poderíamos ver até 2 dígitos nos Estados Unidos, e isso quando ele falava lá atrás, no começo do ano passado, quando a gente também aqui no canal analisava todo aquele combustível inflacionário, os cheques de estímulos, o que eu chamei de grande choque monetário de dólares, efetivamente cá estamos e temos a maior inflação em 40 anos. Não é apenas pelo choque monetário, mas ali estava o primeiro grande combustível inflacionário e ele também previu corretamente o que estava acontecendo com a depreciação do dólar. Mas ele também teve algumas declarações bem polêmicas, como a de dizer que estávamos diante da maior bolha de todos os tempos em todas as coisas. Bonds soberanos de empresas, ações, criptos, meme stocks, as ações meme, ações piadas, enfim, era tudo. E eu fiz também um vídeo sobre isso, até foi uma entrevista com o Marcelo Lopes, da L2 Capital, onde o Marcelo complementou em muito mais essa visão do Burry sobre uma bolha, e que se o mercado acionário, e não apenas o mercado acionário, estava nessa situação de excesso, em algum momento esse crash poderia ocorrer, ou pelo menos uma correção muito forte, e que ela ainda não chegou, e eu vou voltar a esse ponto no fim do vídeo. Mas antes, vamos então falar do que está acontecendo, porque foi aqui no dia 15 de agosto que o Michael Burry, gestor da Scion Capital, protocolou o famoso formulário 13F na SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, onde cada gestor de hedge fund ou fundo de investimentos, eles precisam divulgar todas as suas posições compradas. Então isso já é importante porque o 13F ele não revela muita coisa. Por exemplo, o que ele está shorteando, apostando contra, o 13F não revela, não é necessário. Ações que ele tem no exterior também não consta no 13F. Então o 13F é mais posições compradas longs e não uma boa parte do que pode ser o portfólio dele. Então é importante fazer esse parênteses porque não sabemos outras posições que hoje o Burry pode ter. Mas a informação que foi bombástica é que desta vez o último formulário protocolado, agora em agosto, referente ao segundo trimestre de 2022, revelou que o Burry já não tem mais nenhuma ação, a não ser uma ação chamada GEO Group, que é uma empresa de gestão de prisões privadas e também de estabelecimentos de saúde, de tratamento de saúde mental. Essa é a notícia. Eu quero colocar aqui porque nós temos, aqui tem uma tela da Bloomberg, onde mostra aqui, ó, toda a posição dele agora está apenas com 3 milhões e 300 mil dólares, baixou em mais de 162 milhões as posições compradas, segundo o 13F, tudo que ele tinha de Google, de Meta, enfim, tudo foi vendido, aqui tem as posições, então vendeu tudo, sold all, tudo vendido, e, inclusive nessas posições, ele tinha put da Apple, também vendeu tudo, e agora tem apenas essa pequena posição nessa empresa. E o que isso significa, portanto, é o que eu vou deixar para o fim do vídeo, mas antes eu quero falar sobre essas previsões que ele fez, porque são importantes, e a gente viu
o que aconteceu com várias delas. E eu quero recapitular o que ele previu, o que ele apostou com base nessas previsões e como os ativos se comportaram. Primeiro, ele previu sim que a inflação chegaria e próxima de 2 dígitos ou até em 2 dígitos. Ainda não chegou em 2 dígitos nos Estados Unidos, mas está no maior patamar em 40 anos, então acertou na mosca. Ele também previu que por conta da inflação, as taxas de juros subiriam e muito. Isso efetivamente aconteceu. Não apenas o Fed está subindo muito a taxa de juros, mas do último vídeo que eu fiz sobre isso, que foi em maio de 2021, até um pouco antes, foi no primeiro trimestre de 2021, sobre essa previsão de inflação, a gente vê aqui o Treasury de 10 anos, que lá estava em praticamente 1,65% e chegou em junho quase 3,50%, agora volta a subir acima de 3%. Então ele acertou na mosca a inflação e também essa alta dos juros. Agora, aí que vem a dificuldade do mercado financeiro, que uma coisa é você fazer previsões precisas e corretas sobre o cenário macro, sobre movimentos econômicos, outra coisa é conseguir ganhar dinheiro com essas previsões. E são coisas distintas e muitas vezes não é nada fácil, ou melhor, é bastante difícil conseguir ganhar dinheiro com essas previsões, porque você pode acertar na tese, mas errar no timing. E se o juro só começasse a subir agora e não antes? E se a inflação demorasse um pouco mais para aparecer? Você pode errar não apenas no timing, mas pode errar também na mão, o quanto que você coloca para apostar nessas previsões ou nessa tese. Pode ser que você coloque mais do que deveria e há algum problema pessoal, profissional, você é obrigado a tirar o capital antes da tese se materializar, então você pode também errar o time e o tamanho da mão, e se porventura for uma posição short, você pode acabar ainda perdendo dinheiro enquanto a tese não se materializa. Você pode errar também o instrumento escolhido para capturar esta previsão. Por exemplo, se eu espero que a taxa de juros vá subir, como eu me beneficio desse movimento? Eu posso escolher, por exemplo, shortear, que foi o que ele fez, o instrumento TLT, que é um ETF que investe em títulos do Tesouro Americano com vencimento acima de 20 anos em média. Essa pode ser uma aposta. Se esse ETF, se o juro sobe, esse ETF vai cair. Outra forma é comprar, a estar long, no ETF que é o chamado TBT, que é o ETF que está shorteando e alavancado o TLT. E os dois ETFs existem e essas eram apostas do Michael Burry lá no ano passado. Eu até quero mostrar como elas se comportaram, porque aqui nós temos, foi aproximadamente de quando teve aquela primeira divulgação do formulário 13F, isso lá no primeiro trimestre de 2021. E aqui temos, ó, em azul, o TLT, que efetivamente caiu praticamente 18% desde então, e o TBT, que subiu 25%. Então, com esses dois movimentos, em teoria, o Michael Burry ganhou dinheiro, mas a gente não sabe quando ele vendeu, se ele realmente conseguiu surfar todo esse movimento ou não. Isso fica, assim, fica a dúvida no ar, porque essa informação, exatamente em que momento ele comprou, nós não sabemos. Até uma outra informação. O formulário 13F é do final do segundo trimestre, então pode ser que agora, em agosto, ele já tenha comprado alguma outra ação, outra posição, a gente não sabe, mas, enfim, essa é a posição. Outra previsão correta do Michael Burry é que num cenário de inflação, ele disse, isso foi um vídeo que eu publiquei, vou colocar aqui em cima também o link, ele também afirmou que ouro e Bitcoin podem sofrer mesmo num cenário de inflação, sendo que muitos defensores do Bitcoin, como eu mesmo, sempre dissemos que o Bitcoin tende a performar bem num cenário onde o dinheiro está sendo desvalorizado, mas mesmo agora onde a inflação subiu bastante, não foi um período em que o Bitcoin se valorizou. Pelo contrário, foi um período em que houve uma forte queda. Aqui temos o Bitcoin em azul desse período, lá abril de 2021 até agora, cerca de 58% de queda, e o ouro 2% de queda, relativamente estável, mas ainda assim não se beneficiou da inflação. Que era o grande ponto do Burry, que os Gold Bugs e Bitcoin Bugs dizem que no cenário inflacionário, ouro e Bitcoin tendem a subir. Mas não é tão simples essa conta, especialmente quando a gente considera o impacto
do aumento das taxas de juros, que representa o custo de oportunidade. Isso é muito mais importante para o ouro, porque é uma commodity com um valor de mercado muito maior, mais de 11 trilhões de dólares, mais do que o Bitcoin, que agora está abaixo de 500 bilhões de dólares. Mas ainda assim, a taxa de juro real para uma commodity que não tem rendimento é muito importante. E o que a gente viu nesse movimento, com a inflação subindo, o juro real também subiu e as taxas nominais mais ainda. E isso para ouro foi muito ruim, ou pelo menos não foi apenas a inflação foi insuficiente para fazer o ouro se valorizar, que era o ponto do Burry, e ele corretamente previu. Se ganhou dinheiro com esse movimento, não sei, mas essa era uma previsão dele. Então, essas foram as posições divulgadas agora, apenas uma empresa. E aí que vem a pergunta, bom, agora o que isso significa? Será que ele liquidou todas as suas posições porque ele está prevendo um crash iminente? Ou será que é muito risco no momento e que ele prefere não correr mais risco porque ele já surfou essa primeira onda das suas previsões macro, o juro já subiu, a inflação subiu e daqui para frente ele vê pouca possibilidade ou a relação risco-retorno agora está menos favorável. Talvez ele não preveja que os juros dos Estados Unidos de 10 anos vai para 3,5%, vai para 4%, vai para 5%. Talvez já tenha chegado num patamar suficiente na previsão do Burry. Nós não sabemos, ele é sempre bastante enigmático, ele tuita muito, apaga os tweets. Felizmente nós temos uma conta no Twitter que arquiva os tweets apagados do Michael Burry. E aqui eu quero separar apenas dois, porque são importantes. Esse é um deles aqui, onde ele falou, é bem recente, onde ele disse que os últimos 2 períodos inflacionários nos Estados Unidos, os anos 40 e 50 e os anos 70, os 3 tiveram 3 picos inflacionários bem distintos. Nos anos 20, depois da gripe espanhola e do niilismo da Primeira Guerra Mundial. Aí os anos 40 foi depois da guerra, o gasto pós-guerra e o baby boom, aquele grande número de nascimentos. Década de 70, política do Fed e de energia ruim, as duas políticas ruins. E 2020, que ele diz que são todos os itens acima. Ou seja, a política do Fed, o gasto pós-Covid, no caso, pós-gripe espanhola, aqui não Segunda Guerra, mas as guerras que temos aí que estão acontecendo ainda mundo afora. Então, esse é o ponto do Burry sobre a inflação. Sobre o mercado, ele fez também aqui um tweet interessante que diz o seguinte: a bobeira está de volta. Depois de 1929, depois de 1968, depois de 2000, depois de 2008, o rastro de bobeira que transformou touros em bolhas completamente desapareceu. Mas aquela bobeira familiar da era da Covid não morreu ainda. Como em 2001, antes da Enron, que é aquela de energia que era uma fraude, acabou quebrando, antes do 11 de setembro e antes da WorldCom, que foi outra empresa de comunicação que também acabou quebrando. Então qual é o ponto do Burry nesse tweet do dia 4 de agosto? Que talvez o crash ainda esteja na frente, talvez a correção mais forte ainda não tenha vindo, até porque, falando dessa bobeira, nós vimos recentemente a euforia nas meme stocks voltar, com a AMC, a rede de cinemas dos Estados Unidos, e também a Bed Bath & Beyond, que é uma empresa que dispararam a ação, realmente um movimento impressionante daquele grupo do Wall Street Bets, mas aqueles que bombaram várias ações de meme stocks. E chegou a subir tanto que teve um estudante universitário, foi notícia da semana passada, que ganhou 100 milhões com esse movimento da ação e que depois desabou 20%, 15%, 40%, então a ação agora cai bastante. Mas esse ambiente, esses sinais de euforia ainda não foram completamente eliminados. A bobeira, the silliness, como fala o Burry, alguma coisa ainda está aí. Então talvez um dos motivos de liquidar as ações e não estar mais exposto ao mercado é que o risco nesse momento está bem elevado. Não sabemos, a gente só pode especular, mas eu queria fazer esse vídeo para mostrar o que aconteceu com as posições do Burry, as suas previsões, o que ele acertou, como ele surfou essa onda e como ele pode ou não ter ganho dinheiro. Espero ter gostado de mais um vídeo aqui no canal. Compartilhem os links aqui que eu utilizei, que foram poucos, eu vou colocar na descrição e volto no próximo vídeo. Valeu! Muito bem, acho que era isso. Como vocês podem ver, estou num quarto de hotel porque tenho um compromisso fora do escritório, home office e da empresa também. Enfim, espero que gostem. Valeu, compartilhem.